sendo pai ou sendo mãe, a depender da fase de desenvolvimento do seu filho, a depender da idade, isso tem a ver, mas não só da idade, mas desenvolvimento psicológico, queria que vocês, enfim, debatessem mais isso, que não necessariamente um pai de uma criança vai ser um bom pai dessa mesma criança enquanto ela se torna adolescente. Como é que vocês veem isso? Porque eu vejo um papel do pai muito flexível também nesse sentido. Como é que vocês veem um pai de criança, um pai de adulto e um pai de um adolescente sendo o mesmo pai, né? Como que ele vai conseguir se flexibilizar para isso, sabe? Queria que vocês falassem um pouco sobre. São muitas questões, né? Porque até pensando em desenvolvimento, são fases muito distintas. Então, o que a gente pode observar, que foi uma questão até que eu debati com a minha célula de Ah, isso é supervisão verdade, a essa gente discutiu, semana. tô Sim, trazendo disso. exatamente. O quanto, às vezes, o que é uma boa mãe assim, para uma criança, né, as ações que aquela mãe tinha, funcionava super bem enquanto ela estava naquele nível ali de desenvolvimento, naquela faixa etária. Mas aí, quando aquela criança vira um adolescente, a mãe vê que as coisas mudaram e é até difícil, né, assim, para a mãe entender como lidar com esse novo momento. Acho que acontece um pouco muito de luto um pouco dessa criança, que agora está indo para uma nova fase, então os pais têm que abrir mão talvez de um certo controle, né, Uhum. ilusório Falso. que Como que o eles Lucas pare disse, uma falsa aham. Que eles pareciam ter, e agora tem que respeitar um pouco como que vai ser o desenvolvimento daquele indivíduo que está experienciando um pouquinho, assim, do que é começar a ser adulto. Ele ainda não é um adulto, mas vai ter algumas situações em que ele vai agir um pouco como um adulto, né. Então ele está testando limites, está testando o mundo e está testando aquelas habilidades que o pai e a mãe já passaram para ele quando ele era mais novo, ou então deveriam ter passado, que é uma coisa que a gente também trabalha muito na orientação com os pais, né, e no treinamento, o quanto, não existe aquilo de que fez 18 anos, agora você é responsável, né. A gente discute muito o quanto a gente tem que ensinar também para aquela criança, para aquele adolescente, aquela habilidade desde muito novo, para que quando ele chegue nessa idade, aquela habilidade já esteja mais refinada. Claro que eu não vou pedir para uma criança uma coisa que eu vou pedir para um adulto, mas tem como a gente pedir em um grau que seja compatível, para ela ir aprendendo aos poucos. Isso também é outra coisa que a gente trabalha muito com os pais, né, não tem como a gente pedir por exemplo, uma responsabilidade para um adolescente, sendo que quando ele era mais novo, criança, ele também nunca passou por aquilo. Sempre teve muitos pais resolvendo todas as questões para ele, e nunca teve nenhuma possibilidade de tomar uma decisão, por exemplo. Eh, mas assim, tudo bem quando o pai e uma mãe chega pra gente e fala que tá com essa questão, porque o nosso trabalho também é ajudar eles a como inserir agora isso, né. Porque aí é outra questão que a gente vê, o treinamento, a orientação, ela não funciona só para crianças, né, que é o que mais tem na literatura. A gente também pode fazer isso com adolescentes, a gente também pode fazer isso com jovens adultos, não segue essa ordem cronológica como você falou, Fih. Então, tem como a gente ensinar sim, mas também é um processo, né, não vai ser da noite para o dia. E também vai ser aos poucos, a depender de como que vai estar aquele repertório para aquele adolescente ou para aquele adulto. Uhum. Tem um questionamento que eu acho interessante, que é: um adolescente, ele necessariamente dá mais trabalho que uma criança? Eu acho que não, né. E a minha resposta para isso é Polêmico, né, não. Lucas? É. Por quê? Que difere aí, basicamente, um adolescente de uma criança? Ele viveu um pouquinho mais, então ele tem um repertório maior. Então, o que uma criança faria, sei lá, que causa algum problema, digamos assim, que é inadequado, um adolescente pode fazer vezes 2 ou vezes 3, porque o repertório dele é maior. E às vezes é mais irritante, porque é um adolescente, e quando é uma criança é: "Ai, que Uhum. fofinho". E Também tem a assim, Tem resposta, a né. questão cultural também hormônios, de como se. tudo, e aí parece que a coisa tem uma outra proporção. Então, até o que você falou agora, Jé, de ter esse luto dessa criança que não existe mais, entre aspas, é basicamente a necessidade de você entender quem que é aquele novo indivíduo, né, que não é tão novo, que já tem ali sua vivência, já teve as suas experiências, e como lidar com isso, né? Como
seguir ajudando essa pessoa a se desenvolver dentro daquilo que você entende que é o ideal, né? Dentro dos valores daquela família e tudo mais. Então, é complexo, né? É quase que você começar do zero. E aí você vai instrumentalizando teu filho, tua filha, dentro daquilo que você entende que é o ideal.